E eu recebo aqui no estúdio o Procurador de Justiça Márcio Klang, que é coordenador do Centro de Memória do MPRJ. Seja bem-vindo, doutor Márcio, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é meu de voltar aqui a esse programa que é muito prestigiado do Ministério Público. O seu trabalho é muito bom e é um prazer realmente estar aqui. Então vamos falar do Centro de Memória. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que foi essa iniciativa, como é que tem sido os desdobramentos, qual a importância de ter um Centro de Memória numa instituição como o Ministério Público. Olha, Zé Fernandes, o Centro de Memória foi criado em 1987 pelo então Procurador de Justiça, Geral de Justiça, Luiz Roldão de Freitas Gomes. Ele ficou meio que em banho-maria quando chegou em 2001, o doutor Pinheiro, procurador-geral na época, reativou o Centro de Memória. Contratou, inclusive, na época, a Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC da Getúlio Vargas. Eles fizeram um vídeo, fizeram algumas entrevistas em áudio, e depois, novamente, ele ficou meio em banho-maria. Quando eu cheguei lá em 2017, eu tinha duas alternativas. Ou eu poderia tentar competir com o Centro de Memória do Tribunal, o que seria uma covardia, porque o Tribunal de Justiça tem acervo trazido por Dom João VI, as ordenações afoncinas, manuelinas, no original estão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que era a relação da capital do Império, né? Então, eu, quando constatei que era absolutamente impossível, né, eu tive que escolher um outro caminho. E o caminho que nós escolhemos foi o de divulgar o Ministério Público. Obter um acervo da história do Ministério Público, que sempre foi um pouco, vamos dizer assim, displicente, né, com a sua própria história, mas uma coisa mais voltada para a divulgação da instituição, porque o homem médio brasileiro não sabe o que o promotor de justiça faz. Ele pensa que promotor de justiça é só aquele que diz, você é culpado. Essa é uma das funções. Por isso que nós estamos aqui, criamos essa ferramenta aqui para cada vez mais apresentar para o cidadão que ainda não conhece a importância do Ministério Público, essa instituição que está ao lado sempre da cidadania. Né? É verdade, é verdade. E, inclusive, o nosso Ministério Público, ele tem, o brasileiro, né? Ele tem e o carioca sempre esteve na vanguarda, não é porque eu seja carioca, não, mas é porque realmente o MP do Rio sempre esteve na vanguarda, né? Ele entrou em áreas que, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz isso são ONGs, a Class Action, né? Então, aqui o MP entrou com as ações civis públicas do consumidor, do meio ambiente, da proteção ao patrimônio histórico, do idoso, da criança, do adolescente, não é isso? Do deficiente físico, não é isso? Então, das fundações, né? É um mundo de atribuições que o MP tem e que o povo, em geral, não se dá conta que quem está por trás daquela ação, movendo aquela ação, é um promotor de justiça. Então, eu acho que o papel do Centro de Memória é, sim, conseguir fazer um acervo da sua própria história, né? Mas também é o de divulgar o MP perante o cidadão carioca. Doutor Márcio, quais são os principais trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora? Bem, nós temos o projeto Personalidades do Ministério Público, que é uma série de gravações de áudio e vídeo, né, para colher história pública oral do Ministério Público, a formação de acervo. Temos a exposição 127 anos do Ministério Público, que está em curso, né? Que é uma exposição que procurou abranger a história da instituição desde a sua criação em 1891 até 2018, quando foi aberta a exposição. Aliás, é uma coisa interessante, foi a primeira exposição do Ministério Público do Estado por ele próprio. Nunca houve uma exposição anterior, 127 anos não deram tempo suficiente para alguém ter essa proposta, né? E é uma exposição que procura mostrar enfim, o nascedouro com as ideias ainda no Império, né? E depois a criação efetivamente após a proclamação da República. O MP é uma instituição republicana, né? Quer dizer, já existia promotor de justiça desde que o mundo é mundo. Sim. Mas
como instituição organizada, né? Alguns dizendo que é o quarto poder, né? Foi em 1891. Né? E esse número que o senhor falou, 127, é emblemático também, né? Por isso que foi o gancho da exposição, né? Porque é o número da ouvidoria do MP, né? 127 é o número do telefone da ouvidoria. Vocês que estão nos assistindo, guardem esse número, 127, é só discar 127, cai na ouvidoria do MP. 127 é o número do artigo da Constituição Federal que trata do Ministério Público e 127 é o número de anos desde a criação do Ministério Público. Por isso que é 127 a exposição, né? Então tem a exposição, tem o projeto Personalidades, tem a parceria que foi feita, já um desdobramento da exposição com o Museu Histórico Nacional, Caminhos da Cidadania, que nós trazemos alunos de escolas de ensino médio e os últimos anos do ensino fundamental, e eles têm uma visita guiada no Museu Histórico Nacional e lá no Ministério Público, na nossa exposição. Né? Então tem uma historiadora ou tem uma museóloga que explica e depois tem perguntas e respostas, que é exatamente... Zé Fernandes, uma das nossas propostas é trazer formação de público, né? É trazer a garotada, e eles gostam, porque a exposição, como ela não vamos dizer assim, clássica, ela não é tradicional, ela tem muito mídia, ela tem coisas que interagem, eles gostam, né? E você, através de uma atividade que se propõe a ser lúdica, transmite, né, ao aluno de ensino médio e ensino fundamental o que é uma instituição chamada Ministério Público. Então, você tem a exposição, você tem Caminhos da Cidadania, você tem Personalidades, e nós temos a formação do nosso acervo, né, a organização, aquilo que nós já encontramos e aquilo que nós, depois que o Centro de Memória passou a ter uma certa visibilidade, as pessoas começaram a se dar conta, tanto pessoas da instituição como pessoas de fora, existe um centro de memória do MP. E começou a chegar acervo. Então, nós estamos agora com um trabalho de arquivologia para organizar e depois disponibilizar na internet tudo que nós tivermos de acervo. Esse que era o ponto que eu queria chegar, se isso tudo estaria disponível também, bastando entrar... Deve ter um link lá na página do MP. Tem um link, né? Você para chegar ao que já existe na internet do Centro de Memória, você vai mprj.mp.br, aí vai no Centro de Memória, na internet, e lá você tem todos os projetos que estão em andamento. E tem também um projeto que já terminou, mas que é uma coisa interessante, que foi a Procuradores Gerais em Destaque. O que é isso? Como o MP do Rio de Janeiro foi fruto de 3 MPs, você tinha o MP do Distrito Federal, você tinha o MP do antigo Estado do Rio de Janeiro e você tinha o MP do antigo Estado da Guanabara. E, na realidade, você tinha o MP retroagindo a 1891, não é? Então, nós conseguimos resgatar a história de cada um dos procuradores gerais desde o primeiro. E isso consta agora, você tem acesso às informações na internet também, a maioria deles com foto, alguns a gente não conseguiu, até em cemitério a gente foi para tentar conseguir foto e não conseguiu, do primeiro. Mas se alguém quiser, inclusive, levar informação para o centro, tiver alguém que tem algum documento, algum acervo, está aberto lá também para você. Aberto, a nossa exposição é aberta ao público. Se a pessoa quiser uma visita guiada, é só ligar para 2215-9640 ou mandar um e-mail para memoria@mprj.mp.br. memoria@mprj.mp, não é gov, é mp.br. Olha, você que é estudante de direito, você que é do universo jurídico, olha, é um ambiente indispensável para a sua formação. Olha, eu gostaria muito de agradecer a presença do Procurador de Justiça, Márcio Klang, ele que é coordenador do Centro de Memória do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro.